Muito boa tarde, como estão as coisas? Tudo bem com vocês? É o nosso oração, ação, nosso cantinho espiritual, nosso ponto de encontro. Muito bom estarmos juntos, sejam todos e todas muito bem-vindos. Nada mais importante num momento crítico como esse que a gente vive, em que a maioria das pessoas pensa nas ameaças físicas, como as doenças, os furacões, os vulcões, os maremotos, tsunamis, as guerras. Poucos percebendo o aspecto espiritual que está no fundo de tudo isso. Por que tantos profetas? Porque o próprio Jesus, ao falar do fim dos tempos, previu todos esses fenômenos. Porque as situações críticas, elas mostram quem é quem. Há pessoas que falam que as relações, as pessoas são como os parafusos. Sob pressão, alguns deles espanam. O parafuso pode ter uma excelente aparência, mas ser feito de material fraco. Quando se aplica uma pressão mais forte, ele perde a fenda, ele espana. O contrário também pode acontecer. Um parafuso de má aparência pode ser feito de material forte, de forma que, sob pressão, ele mantém a sua fenda. Como saber? Pela aparência? Claro que não. A pressão revela quem é quem. A situação crítica mostra a verdadeira atitude que está por trás das aparências, dos rótulos, dos títulos, das posições. Nada disso tem valor para o mundo espiritual. Como Jesus disse, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Deus está recrutando, Jesus está recrutando espíritos para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração não tem nada a ver com o céu de ócio, de fazer nada, que a teologia nos fez acreditar, mas regeneração tem tudo a ver com trabalho, muito trabalho. Muitas coisas, praticamente tudo na humanidade atual precisará ser regenerado e precisará de muito trabalho. E para selecionar espíritos aptos a um trabalho de tal magnitude, Jesus não poderia se enganar com rótulos, posições, aparências, mas com verdadeira aptidão ao trabalho, capacidade real, demonstrada. Portanto, essa nossa lucidez de oração, ação, de conhecermos as leis do mundo espiritual, nos conhecermos através da vida consciente das leis espirituais. E justamente por causa desse conhecimento e desse nosso autoconhecimento que nós nos nós nos propomos a prática do bem. Essa lucidez é impagável, essa lucidez é tudo que a gente mais precisa nesse momento. Avançarmos milimetricamente não importa, mas avançarmos nesse rumo
é a maior preparação que podemos ter. Alguns pensam em se preparar para as crises, adquirindo armas, outros acumulando alimentos. Nada mais lúcido do que desenvolvermos lucidez. Nada mais lúcido que conhecermos as leis da vida, nos conhecermos e nos habilitarmos concretamente para a prática do bem. Muito bom. Hoje estudaremos a realidade da convulsão na perspectiva do mundo espiritual. O que é a convulsão do ponto de vista espiritual? Vamos tentar entender isso um pouco? Kardec dedica algumas questões desse fabuloso O Livro dos Espíritos e nós vamos acompanhar o estudo desse fenômeno da convulsão com as perguntas de Kardec e com as respostas dos espíritos de luz. Questão número 481. Antes da questão, essa edição faz uma explicação básica sobre convulsão, dizendo assim: é uma contração violenta e involuntária dos músculos. Ocorre de forma repentina e continuada, uma espécie de pulsação, mas também é um fenômeno que se repete. Pode fazer com que a pessoa perca momentaneamente a noção das coisas. Também é conhecida com o nome de espasmo. Agora sim, a questão 481, Kardec pergunta assim: os espíritos têm alguma participação nos fenômenos que se produzem com os indivíduos que entram em convulsão? A resposta é sim. Exercem uma influência muito grande, assim como o magnetismo, que é a causa originária desses fenômenos. Porém, o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado seus efeitos, lançando-os no ridículo. Hoje em dia, a maioria das pessoas conhece situações, pessoas que desenvolvem convulsões a partir do que se convenciona chamar de causas puramente físicas, como por exemplo a febre muito alta gera convulsões, doenças específicas fazem as pessoas convulsionar. Atribui-se hoje, pensa-se no fenômeno da convulsão unicamente como uma questão física. E os espíritos aqui falam que há sim uma causa, que a causa básica da convulsão é um fenômeno magnético, portanto físico. Mas que os espíritos têm uma influência muito grande na questão. Continuam os espíritos dizendo: porém o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado seus efeitos, lançando-os no ridículo. O charlatanismo, os filmes de terror, vêm colocando dúvidas na possibilidade de outras influências, mas o fato é que quando se tem sangue frio de conviver com diversos desses episódios, as pessoas vão se deparar
com fenômenos intrigantes, como a expressão em voz muito diferente da voz original daquele que convulsiona, a expressão de ideias estranhas àquela pessoa, revelação de situações desconhecidas por todos, há muitos aspectos intrigantes no fenômeno da convulsão, que hoje as pessoas reduzem a um fenômeno físico, puramente físico, preocupando-se em que a pessoa não enrole a língua, preocupando-se que a pessoa não se machuque nem machuque terceiros, que seja imobilizada, e tudo isso é extremamente adequado, necessário mesmo. Mas, se todas as doenças têm uma origem energética, espiritual, já que as desarmonias do corpo físico partem das desarmonias do corpo espiritual, e as desarmonias do corpo espiritual são impressas pela mente desarmonizada, de forma que as nossas decisões infelizes em vidas passadas e nesta vida produzem desarmonia no corpo espiritual, que é o molde do corpo físico, e portanto transmite essas desarmonias, no dizer da medicina atual, somatiza essas desarmonias, ou seja, expressa-se no corpo somático, no corpo físico. Se todas as doenças têm uma origem, um processo de formação espiritual, especialmente a convulsão, entre outras, será explicitamente por influência espiritual, e não apenas do próprio espírito, mas influência espiritual nesses sintomas inteligentes, especialmente de outros espíritos. Vamos lá? Pergunta 481A. Em geral, de que natureza são os espíritos que provocam esse tipo de fenômeno? São espíritos, respondem os luminares, são espíritos de natureza pouco elevada. Por acaso pode-se esperar que espíritos superiores se ocupem ou se alegrem com coisas dessa natureza? E questão 482, de que modo o estado anormal daqueles que sofrem convulsão e daqueles que têm crises nervosas pode se estender subitamente a toda uma população, toda uma comunidade? Histerias coletivas, convulsões coletivas são registradas na história. E aqui Kardec quer saber como isso pode se dar, de uma pessoa entrar em convulsão e induzir outras ao mesmo fenômeno. E a resposta é: esse estado anormal se propaga por afinidade. Em certas circunstâncias, as condições morais se comunicam, as condições espirituais se comunicam com muita facilidade. Tomam parte no fenômeno os efeitos magnéticos, e alguns espíritos, por serem simpáticos com aqueles que provocam esses fenômenos,
Então, como se disse antes, na resposta anterior, as causas da convulsão se dão por causas magnéticas, energia magnética, eletromagnética, acumulada num certo corpo, muitas vezes com implicações diretas da alta energia acumulada pelas questões hormonais, sexuais, tanto que é típico que isso aconteça na adolescência. E atrás dessas energias anímicas, dessas energias fortes, condensadas e acumuladas no corpo dos adolescentes, espíritos de baixa vibração que buscam essa energia física, essa energia espiritual, essa energia sexual, por afinidade, acabam se expressando, se manifestando em muitos dos fenômenos de convulsão. Kardec faz um comentário aqui dizendo assim: entre as faculdades especiais que se notam nas pessoas que sofrem convulsão, reconhecemos facilmente algumas que estão presentes também no sonambulismo e no magnetismo. São elas, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia ou afinidade, entre outras. Continua Kardec: não existe razão para duvidar que os indivíduos acometidos por crises nervosas estejam numa espécie de estado sonambúlico desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Então, há uma afinidade. Mais uma vez, a lei que rege a comunicação entre espíritos, não apenas desencarnados para encarnados, mas de encarnados para encarnados, é a lei da afinidade. E essa afinidade faz com que muito da energia que se acumula em um indivíduo que sofre de convulsão seja aparentemente transmitida para outros. Mas não é exatamente uma transmissão, é uma estimulação. Então, espíritos com muita energia física se aproximam pela lei de afinidade. E pela mesma lei de afinidade, quando um entra em convulsão, estimula que outros também o façam. Mas a causa básica, magnética, é porque esses vários espíritos reunidos por afinidade numa certa comunidade, numa certa aldeia, numa certa família, tenham essa energia muito grande. De alguma forma, incompletamente, podemos supor que um conjunto de represas construído esse conjunto num mesmo rio, possa gerar transbordamentos em série se todas essas represas estiverem lotadas, estiverem com a sua
capacidade máxima. Se isso acontecer, um transbordamento, mínimo que seja, na represa mais alta, levará a transbordamentos sucessivos entre as represas. A figura serve a que pensemos que indivíduos todos plenos de energia, plenos de magnetismo, estimulem-se nessa crise, que nada mais é do que um transbordamento da sua energia, estimulem-se uns aos outros, gerando uma espécie de histeria coletiva, de convulsões coletivas, como há na literatura, como há nos filmes e como a história registra em diversos momentos. Em escolas, por exemplo, isso pode acontecer até porque acumula-se, junta-se seres na adolescência, por exemplo, numa mesma classe, todos eles com uma quantidade de energia muito grande, podendo sim produzir fenômenos de transbordamento, de explosão, de convulsão coletiva. É registrado pela história, é insuficientemente explicado pela ciência e tem um aspecto espiritual, porque toda essa energia abundante nesses cenários atrai espíritos ávidos por esse tipo de energia e que, como foi explicado aqui pelos próprios espíritos, não poderiam ser espíritos elevados, mas são espíritos ainda muito identificados com as energias típicas do corpo, que, pelo seu interesse, ainda estimulam mais que esses fenômenos aconteçam. Termina um comentário de Kardec dizendo assim: bom, ele tinha dito antes que não existe razão para duvidar que os indivíduos acometidos por crises nervosas estejam numa espécie de estado sonambúlico desperto, provocado pela influência que uns exercem sobre os outros, tanto entre encarnados quanto entre desencarnados. E ele termina dizendo assim: eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados, uns influenciando os outros com a sua energia abundante, mesmo sem ter a menor consciência desse fato. É muito interessante que isso possa acontecer, e nessa minha edição, oriundo do livro Estudando o Livro dos Espíritos, de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, tem a seguinte nota: em determinados vilarejos pode ocorrer de várias pessoas entrarem em convulsão ao mesmo tempo. Para que isso ocorra, são necessários elementos que deem sustentação ao fenômeno, tais como influência magnética entre aqueles que estão convulsionando. Então há uma influência entre eles, uma abundância entre eles, uma identidade de eclosão de magnetismo, atração e afinidade entre eles e, por fim, o comprometimento por parte de todos
que estão submetidos a essa modalidade mediúnica. Então, há um comprometimento entre os encarnados, uma afinidade entre os encarnados e uma afinidade também com os desencarnados, uns potencializando os outros, uns transbordando de energia sobre os outros e uns atraídos pelas energias dos outros. Como acontece entre os adolescentes, como acontece entre todos os seres que se identificam, que buscam e nos quais abunda a energia magnética física, sexual, por assim dizer. Muito bom. Que possamos estudar ainda mais esse fenômeno na questão seguinte. Kardec ainda falará um pouco mais sobre isso. Voltaremos então no encontro de amanhã a falar sobre convulsão. Um assunto muito interessante que deve nos fazer entender a nosso respeito. Nós somos corpos eletromagnéticos que acumulam, que emitem, que atraem as energias eletromagnéticas, e o conhecimento dessas energias, aprendermos a trabalhar com essas energias, pode evitar que explodamos uns contra os outros, como tão frequentemente acontece no trânsito, no esporte, nas festas, em diversos ambientes onde há um afloramento dessas energias. Decifra-me ou te devoro, diziam os sábios da antiguidade, associados às figuras das esfinges, seres meio animais, meio homens. Precisamos nós também nos decifrarmos, nos conhecermos, para aprendermos a lidar com as energias que nós possuímos e assim não sermos devorados por elas. À beira de fenômenos coletivos muito importantes para as nossas vidas, para a vida dos nossos grupos sociais, é urgente que nós aprendamos e estudemos o fenômeno da convulsão. Venha conosco, será um prazer estarmos juntos. Nada disso vem à toa. Tenho certeza, meus amigos. Então, gratidão a Mônica Silva, Ana Afonso, Carla Burli, Gugu Souza, Maria José Sobral, Adelaide Dias, Marco Aurélio Trindade, Sandra Regina Linhares diz que fazem 8 meses que o filho dela teve várias convulsões. Chegou em casa, ele estava desacordado, vomitando. Teve várias já na UPA e veio a óbito. Nenhum de nós pode pretender entender o fenômeno só pelos estudos em geral. Há uma dimensão e um ponto de vista espiritual fundamental para que esse fenômeno possa ser entendido. Mas as informações básicas temos recebido aqui e vamos continuar recebendo no nosso encontro seguinte. Lamentamos e nos solidarizamos com a dor da Sandra e emitimos as nossas melhores energias para o seu filho, para ela mesma, para toda a família, para que possam, pelo entendimento do fenômeno, pelo entendimento das questões espirituais, lidarem melhor com esse grande terremoto
que acometeu todas essas pessoas. Nossa solidariedade e nossas melhores energias. Emir Cajazeira diz ser muito triste quem sofre de convulsões. Mônica Silva remete essas energias para desencarnados, para encarnados, que todos eles recebam nossas melhores orações, nossas melhores intenções. E o nosso boa noite para Sandra Regina, Mari Pereira, Lídia Angeli, Andréa Santos e Cardinho Oliveira. Muito bom, nossas saudações a todos. Avancemos no autoconhecimento, no conhecimento da vida e na prática do bem. Essas ferramentas todas vão ser cada vez mais imprescindíveis a todos nós. Até amanhã, um grande prazer por estarmos juntos. Paz e bem para todos.